Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, vamos em frente, vamos continuar levando o canal Livros e Ideias para frente, cada vez mais entusiasmado. Hoje nós vamos apresentar uma resenha espetacular, é um clássico da literatura, eu considero um clássico da literatura, apesar de ser uma obra não é recente, mas é mais ou menos recente, perto de um conceito, de um modelo de um clássico, né? Mas, pessoal, vai dando o seu famoso like, vai? Não se esquece, é tão simples, não custa nada, ative o sininho de notificação, se inscreva se ainda não são inscritos e divulguem muito esse canal para seus amigos e para suas redes sociais. E só lembrando que todas as sextas-feiras a gente apresenta um vídeo para vocês, ou é uma resenha, ou é um assunto de interesse, ou é uma viagem, ou um passeio cultural, sempre ligado à literatura e a conhecimentos. Hoje nós vamos conversar sobre a obra O Feijão e o Sonho, de Orígenes Lessa. Vamos classificar como um clássico da literatura brasileira e que continua super atual, apesar de ser publicado em 1938. Essa obra é de um escritor brasileiro, paulista, Orígenes Lessa, falecido em 1986. Ele foi jornalista, cronista, conhecido pelo seu estilo leve e irônico, e ao mesmo tempo trazendo profundo viés de humanidade. Ele teve uma carreira muito diversificada, ele foi repórter, diplomata, professor e autor de contos, romances, crônicas e obras infanto-juvenis também. Tá aí, os leitores infanto-juvenis, recomendo Orígenes Lessa. Esse livro, pessoal, ele traz um dilema que muita gente vive até hoje. Como equilibrar sonhos com as responsabilidades do dia a dia? A obra acompanha a vida de Campos Lara, que é um poeta pobre, apaixonado pela literatura e pelos seus ideais. Olha o sonho. Mas completamente desligado da realidade prática. Ele crê profundamente que a poesia é a coisa mais importante da vida. E ele não consegue se imaginar preso a obrigações do mundo material. Só que Campos Lara não vive sozinho, ele tem uma esposa, é a Maria Rosa, e tem também filhos pequenos. E olha o conflito, Maria Rosa é exatamente oposto aos seus pensamentos. Ela pensa de uma maneira completamente oposta aos ideais de Campos Lara. Ela é muito pé no chão, ela é preocupada com o básico, com o feijão no prato e as contas pagas. Ora, afinal, fazer poesia com fome não deve ser muito fácil, né? E daí vem o título do livro, né? O feijão representando a realidade e o sonho, que simboliza a arte, a imaginação e o ideal do nosso simpático poeta. O interessante do livro está justamente nesse choque entre esses dois mundos opostos: poesia, sonho, ideais, e a pessoa, Campos Lara, se recusa a viver como um cidadão, como um trabalhador comum, com as suas responsabilidades, com seus horários escalonados e tudo isso. E Maria Rosa, até que ela via a poesia como algo bonito, mas ela também acha que a poesia é inútil se nós estivermos com fome e vivendo na pobreza. O mais interessante é que essa não é só a história de um casal brigando por causa de dinheiro, viu, pessoal? Esse livro é uma metáfora sobre a luta eterna entre o idealismo e a realidade. Só por isso já vale o livro, é um livro relativamente curto. O Orígenes Lessa escreveu esse romance nos anos
1930, num período que o Brasil estava mudando muito rápido, com o crescimento das cidades e a valorização do trabalho cada vez mais prático. Muitos artistas e intelectuais sofriam preconceito, eram vistos como vagabundos e sonhadores inúteis. O autor, então, trouxe essa realidade para a vida do casal comum que eles eram, mostrando como a arte e a sobrevivência muitas vezes aparecem incompatíveis. É muito legal esse tema, esse contexto. Claro que o Campos Lara era vítima, Maria Rosa também vítima, os dois insatisfeitos, cada um dentro do seu mundo completamente diferente, dos seus mundos antagônicos. Agora, quem acaba se ferrando literalmente, né, são os filhos, que são as maiores vítimas desse conflito. Eles vivem sempre na incerteza, né? Eles não sabem se vão para o lado do pai, que é o sonhador, ou se vão do lado da mãe, que é a pragmática, que é a prática, que quer colocar o feijão no prato todo dia, né? Então os filhos são vítimas desses conflitos. Destaco mais outros temas interessantes que merecem reflexão em O Feijão e o Sonho. O valor da arte na sociedade, sempre questionado, né? Podemos viver sem arte? O conflito entre viver o sonho e a realidade, eu já falei. O peso da responsabilidade familiar. É importante, viu, pessoal? Eu conheço vários casais em que um deles sempre assume o peso da responsabilidade de pagar as contas, de botar comida na mesa, de providenciar saúde para os familiares. Então, é muito comum essa situação, tá? E também é muito difícil, um outro tema interessante desse livro, que é a dificuldade de conciliar vocação e sobrevivência. A pergunta que eu vou deixar para vocês é essa, né, pessoal? Será que dá para viver só de sonho? Ou o sonho precisa sempre se curvar ao feijão de cada dia? Como conseguir esse equilíbrio? Respondam para mim, comentem aí, eu vou ficar muito interessado no comentário de vocês. Então é isso, pessoal. Feijão Sonho não é uma história de um poeta e sua esposa. Não é só uma história de um poeta e sua esposa. É um retrato da luta que a gente trava todos os dias entre o viver ideal e o encarar a realidade, as responsabilidades. E você se identifica mais com o Campos Lara, com o poeta, com o sonhador, com o idealista, ou acredita que acima de tudo você é uma Maria Rosa que encara a vida frente a frente e garante o feijão na mesa? Se curtiu esse vídeo, dê o famoso like, ative o sininho de notificação, se inscreva nos canais se ainda não são inscritos e divulgue esse canal para todos os seus amigos e para a sua rede social. Para quem chegou até o final desse vídeo, muito obrigado e tchau, tchau! Até o próximo vídeo!